TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, telespectadores da sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Estamos iniciando nesse instante o programa cultural Cordel e Viola. Hoje aqui com uma turma para lá de especial, Guaipuã Vieira, do Centro Cultural dos Cordelistas do Nordeste, meu amigo Nonato Araújo, xilógrafo, poeta também, homem das artes, e meu amigo poeta jornalista Pardal, também do Centro Cultural dos Cordelistas. Nós vamos hoje aqui conversar sobre os 30 anos do Centro Cultural dos Cordelistas, vamos conversar sobre xilogravura e o programa hoje vai ser bastante atrativo, inclusive Nonato aqui mostrando como é que se inicia o processo de uma xilogravura. Nós vamos ter toda esse trabalho aqui mostrando. Olá, Guaipuã. Olá, me chamo Guaipuã, um filho piauiense lá da terra de Mafrense, onde mais canta Cauã, ouvindo a rima Luçã de meu pai Hermes Vieira, abracei sobre maneira, versejo de menestrel e o folheto de cordel escrevo sobre maneira. Que bacana, né? Pardal também faz uma rimazinha se apresentando, dizendo quem é. Como é que é isso, Pardal? Olá, Paulo de Tarso, telespectadores da TV Fortaleza. Os meus pais me batizaram com o nome Gerardo Frota, mas o tempo foi passando e para cumprir minha rota, fiz da arte o ideal e com o nome de Pardal é o que todo mundo adota. Muito bem. Nonato, olá, Nonato. Olá, sou Nonato Araújo, um artista maluco, poeta das flores, sou natural de Boa Esperança, São Bernardo, Maranhão, Brasil. E o Ceará me adotou, já são 15 anos que eu estou aqui nessa terrinha. Como o poeta falou, que eu sou xilógrafo, na verdade, eu vim aprender a ler aos 19 anos de idade. Fui morar em São Luís em 91. Então lá me tornei fotógrafo, hoje eu sou luthier, sou xilógrafo, pintor naif, artista naif. Com esses trabalhos em xilogravura, faço alguns retratos, aqui é o grande Cândido Portinari, que eu fiz essa homenagem, o seu filho João Cândido Portinari achou legal esse trabalho, né? E essa minha xilogravura também, além de eu fazer essas camisetas que vocês estão aqui vendo, essa produção, meu trabalho também tem participado de salões bienais, trienais de arte pelo Brasil e pelo mundo. Alguns colecionadores, aliás, tem uma grande colecionadora do meu trabalho, que é a doutora Ruth Nedleman, uma professora, diretora de universidade lá nos Estados Unidos, e aqui no Ceará, a grande cordelista Ivonete Moraes, que também é minha parceira, nós temos parceria, né, com a literatura de cordel, as xilogravuras, e eu venho fazendo esse trabalho. No caso, esse trabalho aqui, ela e Jorge Furtado, dois grandes poetas que eu admiro muito, o Menino da Roça que Virou Artista, que narra um pouquinho da minha história. E é isso aí, poeta. É isso aí. Nonato, daqui a pouquinho eu gostaria que você fosse aí dando alguns cortes e a gente vai tentar focar aqui como é que é essa arte da xilogravura. Mas você falou aí que essa arte da xilogravura já desenvolveu mais aqui no estado do Ceará. Hoje, como é ser artista independente? Como é que é contar essa sua história através da arte? Bem, falar de xilogravura... A palavra xilogravura vem do grego, xilon, significa madeira. Xilogravura sobre madeira, gravura sobre madeira. Rapaz, não tem sido fácil. Às vezes as pessoas perguntam, você sobrevive da arte? Eu não sobrevivo da arte, eu vivo da arte, né? Eu sou esse cara que estou sempre produzindo e sempre vendendo. A arte faz parte da minha vida, né? E como eu falei também, que eu faço esses trabalhos, né? Dizer também que estou aqui um pouco de Lampião, um pouco de Gonzagão, porque o Lampião, na verdade, além dele ter sido esse cara, esse grande guerreiro, porque ele entrou pro cangaço através de um crime que atribuíram ao pai dele, que na verdade não foi, né? Mas o Lampião também não foi só um cangaceiro, o Lampião foi um grande estilista, bordador, ele que criava as suas
as suas peças, né? Através do bordado. E para mim eu tenho uma grande admiração ao Lampião, né? E poeta, E é né? isso aí, poeta. E Lampião também foi poeta, né? Foi poeta, exatamente. Inclusive aquela música, né? Olá, mulher Olá, rendeira. mulher Acorda rendeira. Maria Bonita, É. levanta para fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Pois é, na verdade, não era a polícia que eles chamavam, eles mudaram agora, mas eram os macacos, né? Macacos. Então você sabe disso. Tem toda essa coisa. Toda uma estrutura, né? Pois Bom, é. então, Nonato, daqui a pouco nós vamos mostrar Nonato cortando aqui, são os materiais que o Nonato utiliza, né? Goivas, Formões. formões, né? Esse material, estiletes, que ele usa para cortar a madeira. São cortes finos, a madeira depois de riscada, e aí ela dá toda essa estrutura, né? Pode mostrar essa peça aí de cerâmica, né? Essa peça aí aqui já é uma peça feita, né? Aí à frente do Teatro José de Alencar. Quer dizer, então, Nonato tem toda essa estrutura que ele faz, as camisetas de Boioiô. né? Ele vai nos mostrando aí, daqui a pouquinho nós vamos. Mas vamos aqui para o poeta Guaipuã. Guaipuã, o Centro Cultural dos Cordelistas completando esse ano 30 anos de atividade. Essa atividade, qual a importância do Centro Cultural dos Cordelistas para o nosso estado e para a literatura de cordel como um todo? O Centro Cultural dos Cordelistas, eu poderia dizer que ele é um ou o precursor que tomou conta e fez com que novas entidades congêneres surgissem no Brasil a partir dos anos 90. Porque em 1987, até a década de 70, a nossa literatura de cordel ela se encontrava no anonimato espúrio, já com morte anunciada por pesquisadores. Eu mesmo, quando eu vim do Piauí para Fortaleza nos anos 70, migrei, na casa de Manuel Galeno, eu sentia dificuldade de apresentar meus trabalhos. Foi quando eu fui instigado pelo doutor Alberto Santiago Galeno para fazer um movimento. E terminou sendo convidado pela Fundação Cultural, a Galeria de Arte, a Cefaz, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. E lá nós fizemos essa exposição com o apoio do SERES, com o apoio SERES, órgão ligado à Secretaria de Cultura, o Centro de Referência, que é o SERES, a Universidade Federal do Ceará, a Casa do Cantador, e assim nasceu o Centro Cultural dos Cordelistas. Tivemos a primeira banca em praça pública, depois ela foi transferida para outra praça pública, e tivemos um grande intercâmbio em todo o Brasil. E quer dizer, que através desse intercâmbio, o poeta e a banca, o poeta ele teve algo realmente para poder divulgar cada vez mais a sua cultura, que era parte da venda e algo da distribuição do cordel. Quer dizer, é uma grande felicidade, nós todos estamos felizes, todos os poetas estão felizes, porque hoje a literatura do cordel está mais viva do que nunca. E dificilmente ela cairá, deixará de ser uma literatura à parte, sim aquela literatura popular, hoje abraçada por a grande elite cultural. Só fechando aqui o que você está dizendo, e esse programa hoje aqui, o programa Cordel e Viola, ele é fruto dessa parceria, dessa união dos poetas cordelistas na praça, que o Nonato participou lá, e que nós com certeza vamos tentar retomar aquela parte da feira na praça, porque eu acho que é um momento muito importante. Pardal, você que também é natural do Piauí, nós estamos aqui com 2 piauienses, um maranhense e um cearense, né? Quer dizer, Quase o Nordeste todo. Bom, só continuando aí o que Guaipuã está dizendo, que o Sé Cordel, ele, na verdade, ele nasceu com essa vontade mesmo de colocar o cordel em pauta, né? Em pauta. No cenário Nacional. estadual e depois para o cenário nacional, que a Academia Brasileira de Literatura de Cordel foi criada depois do Sé Cordel. 1988. Justamente. Sé Cordel 1987. 87, Então, a gente teve essa iniciativa e eu conheci o Sé Cordel quando estava lançando, né, na verdade, chegou aos ouvidos do Guaipuã, do Vercêncio, né, o saudoso Vercêncio. Saudoso Vercêncio. J. Amaro. J. Amaro, Zé Caetano, esse pessoal todo, e que já estavam querendo fundar. E eu comecei lançando meu livro lá na Casa do Jornal Galeno, né, sobre São Francisco, né, em cordel, talvez o único que tem escrito em nível de livro, né, sobre São Francisco de Assis.
E a gente fundou, né, 14 de agosto de 1987, fazendo agora 30 anos. E o Secordel, ele teve, dentro dos seus estatutos, teve uma coisa muito interessante, que é aquilo que a gente pegava, né, e quem tem que retomar isso, né, tem aquela sua cotazinha, sua mensalidade, dessa mensalidade juntava com o que a gente vendia na banca, lá na praça perto da Praça dos Leões, né, na praça dos Correios, que a Secretaria de Serviço Urbano levou, né. Eu queria fazer uma observação, poeta, de grande importância, não tomando a sua fala, mas dentro desse contexto, é que há uma grande importância na participação da mulher. Até os anos 80, 70, 80, não se via literatura de cordel publicada de mulher, salvo as cantadoras repentistas. E as primeiras mulheres a publicar literatura de cordel foi com Sé Cordel, foi saudosa Vera Maria Oliveira, a Matilde, que já foi saudosa, a Luciene, a poesia de Luciene, a sua esposa, que é a poetisa Vânia Freitas. E aí, muitas mulheres começaram a divulgar essa literatura dentro do cordel. E essa divulgação, eu queria dizer, é justamente que pegava esse dinheiro que a gente angariava de cotas e do que se vendia na banca, para publicar folhetos dos poetas. Era um trabalho coletivo, então. Fazia-se toda reunião, se fazia um sorteio e aquele poeta ia ser publicado, 500 exemplares, né? Então isso... Trabalhava em aspecto de uma cooperativa, né? Criamos a chamada Cordel, coleção Cordel Sempre Vivo. Para dizer que Cordel nunca morreu. Cordel Sempre Vivo. Aqui eu comecei a numerar, depois se desarrumou toda a questão da numeração, cada poeta botou um número, já ia para mais de 500 cordéis nessa coleção, né? Faz interessante. Então, e continuo, todos os cordéis que eu faço, eu boto embaixo. Coleção Cordel Sempre Vivo, que é para provar para o mais bem que o cordel, né, jamais morreu e morrerá, né? Então essa é a nossa Nonato, você nasceu lá no interior do Maranhão. Como é que foi a sua vida na roça? Como é que você realmente chegou a trabalhar na roça? Como é que foi essa lida lá no Maranhão? Uma cidade, um estado bastante produtor, né, com a riqueza grande, mas que, por outro lado, também nós sabemos que tem a questão do não cuidado, muitas vezes, por parte dos governantes na questão do trabalho, da escola, de ter escola para o povo, e aí um estado que às vezes fica um pouco esquecido. Mas como é que foi a sua vida lá na roça? Poeta, eu vou falar aqui umas palavras aqui, nunca dito. Da roça para a escola. Rapaz, eu fui criado sem pai, só com mãe, minha mãe parteira, e às vezes ela saía para pegar um menino, de lá ela passava de 3 dias, porque de lá ela às vezes pegava 3 meninos. De uma mulher grávida já dava luz, paria, né? Tá na fila. E a outra já precisava de lá, ela já ia. A gente ficava muito pequeno, eu e meu irmão, que os maiores tinham ido para São Luís, né? Moravam lá já, né? E a gente ficava naquela vidinha de um dava um prato de comida e outro não. A gente sofreu muito. Eu sofri muito, poeta, certo? Teve a seca de 82, foi uma seca perigosa, muito pesado, educação muito fraca mesmo. Então, eu tive uma condição precária pra caramba. Inclusive, nesse cordel aqui, eu falo onde eu roubei umas bananas verdes, eu apanhei. Às vezes as pessoas dizem, não, mas não tem que julgar, bater numa criança, dar umas palmadas numa criança. Sim, eu acho que sim. Isso aqui me valeu muito como lição de moral dessas bananas verdes que eu roubei. Minha mãe me deu umas palmadas e aqui eu digo o seguinte, agradeço a ela por nunca mais eu ter roubado. Né? Se ela não tivesse me dado essas palmadas, talvez hoje eu fosse um ladrão, né? Então, a vida artística é isso. Fui escravo em corte de cana em Cavuaria, no município de Santa Quitéria. Em 91, eu, aos 18 anos de idade, fui trabalhar em Cavuaria, no município de Santa Quitéria, em corte de cana, em Coelho Neto, e não recebi esse valor. Inclusive, essas leis trabalhistas que estão voltando aí, essa reforma é mais que uma mentira. Entendeu? Vamos voltar à escravidão. Então, aí eu perdi minha mãe em 91, aos 19 anos, fui morar em São Luís do Maranhão. Morei na casa dos meus parentes, lá do meu tio Zeca, né? E lá foi que eu vim aprender a ler. Mas eu digo o seguinte, já nasci artista, porque eu, menino, né, eu narro aqui um bocado de coisa aqui nesse cordel. Eu fazia meus brinquedos, fazia minhas armadilhas para pescar, para pegar preá,
né? Aquele famoso... Um fojo, né? Arapuca, Mas tinha essas que ter coisas. cuidado, né, para meter a mão no fojo. Rapaz, se fosse à noite, às vezes a E cobra o caía, sapão? né? Todos esses perigos. O Então, sapão não, né? cara, Pra foi pegar uma passagem. vida de sofrimento e de alegria. Né? Sofrimento, quando eu digo, momentos de seca, a gente passar necessidade, mas momentos de abundância. porque Mas minha mãe- lá em São Luís você também aprendeu a arte de fotografar, né? Lá E me aí- tornei fotógrafo, trabalhei como fotógrafo quase 15 anos e vim para cá, para o Ceará, como fotógrafo, mas já com o objetivo de me tornar artista aqui. Inclusive trouxe um cavalete. Esse binóculozinho que tem aí no seu chapéu, né? Era muito utilizado nas utilizado. festas de padroeira, Exatamente. Lá no horto do Padre Cícero, as pessoas chegavam e na hora era feito esse retrato, a O lambe-lambe. revelação quase que automática, né? Era, Com que era o aquele- lambe-lambe. o lambe-lambe. Você chegou a fazer aquele tipo de Rapaz, não revelação? cheguei a fazer não, mas inclusive aquele dali foi que me inspirou a me tornar fotógrafo. É, tinha um grande retratista lá em São Bernardo, naquela região, que quando tinha lá não se comemorava aniversário. Era mais para fotografar nesses momentos de festa mesmo, ou quando falecia uma pessoa meio que importante ali, era que eles chamavam para fazer um retrato dos parentes ali ao lado do caixão. Então, eu via aquelas cenas, como esses das festas também, aí eu me achava interessante, eu ficava sempre curioso, né? Na hora da revelação, o fotógrafo ali, e aí o retratista, o famoso retratista, né? É. E todas essas coisas, eu fui sempre curioso, isso me gerava uma curiosidade. Quando cheguei em São Luís, né? Fui morar na casa dos parentes, depois fui morar na casa do estudante e fiz um pequeno curso lá de desenho artístico, mas eu me interessei pela fotografia porque eu achei que era o que eu gostava e era o que me dava um retorno financeiro mais rápido. Então trabalhei na construção civil também e entrei para fotografia. Voltando aqui para o Ceará. Então, vim morar aqui em 91, aliás, 2001, finalzinho de 2001, e aí eu comecei a pintar, depois comecei a fazer estilogravura autodidatamente, falando, né? Com 4 meses, o Nau Espíndola, que eu fazia estilogravura, o Nau Espíndola, que é um grande gravador, né? Premiado até na China com a sua estilogravura. Ele disse, Nonato, vai surgir, tá aberta aí as inscrições da Bienal de Arte Naif em Piracicaba, São Paulo, pelo Sesc. Aí eu me inscrevi com 3 trabalhos, Beleza do Nordeste 1, 2 e 3, entraram 2 trabalhos. Quando foi no Natal, eles me pediram autorização para essa imagem se tornar cartão de ano, de final de ano. E eu cedi essa imagem. E daí eu comecei a gostar mais e depois, para aprimorar mais o meu trabalho, eu fiz curso, umas oficinas aqui com a doutora Maria Bonomi, Rubem Grilo, Bambisky e Anico, e além de umas aulas com Nós vamos ali para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos conversando com Guaipuã, Nonato Pardal, mais sobre a história do cordel da poesia. Nós vamos entrar agora no segundo bloco, nessa estrutura da produção do cordel. Daqui a pouquinho voltaremos. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. Estamos de volta com o programa Cordel, Sanfona e Viola, aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Eu gostaria de aproveitar para abraçar os nossos telespectadores na região metropolitana de Fortaleza, Eusébio, Pacatuba, Maracanaú. Aí em Pacatuba, todo o povo bom da Escola Firmino de Abreu, um grande abraço a todos vocês. Aí em Maracanaú, na Escola José Belisário,
Dona Fátima, Dona Lucimar, meu amigo Carlos, pequeno defeito, né, torcedor do Ceará, brincadeira, Carlos, mas é isso, né? Então, a esses amigos, lá na escola Adalto Ferreira, o meu amigo João, cidadão cuidadoso que chega para o turno da noite para trabalhar, verifica toda a escola e é um amigo que nós descobrimos como nosso telespectador. E a todos vocês que estão ligados no programa Cordel e Viola. Guaipuã Vieira, como é que surgiu a literatura de cordel na sua vida? Nos anos 60 para 70, no Piauí, ainda existia poetas vendendo folheto nas feiras, com aquela lona no chão, e ele fazia um papel como se fosse de um propagandista. E sempre quando eu ia com meu pai para os mercados públicos, eu ficava admirando, ele ficava lá, às vezes me perdia dele, mas ficava olhando os cantadores, o folheteiro, que é o vendedor de cordel, como nós sabemos. E aquilo ali, sou filho de um poeta, que é Hermes Vieira, poeta, indianista, folclorista, hoje nome de rua em Teresina, muito estudado, e eu não queria seguir a mesma, vamos dizer assim, estilo poético do meu pai. Aí eu passei a escrever poesias modernas, sonetos, né? Mas a literatura de cordel mesmo foi onde eu me identifiquei, a poesia popular. Haja visto que naquele período a literatura de cordel ela era tangida assim como uma literatura de analfabeto, uma literatura fora da cultura. Cheguei a ser repreendido pela minha mãe quando eu chegava de propriedade rural do meu pai, vi o vaqueiro aboiando e eu aboiava alguma coisa e ela me puxou a orelha e disse, vai estudar para você ser um poeta. E aquilo ali eu fiquei, guardei todos os meus escritos, botei numa mala e quando eu cheguei aqui no Ceará, eu passei a publicar alguns títulos pela Secretaria de Cultura e fundei o Centro Cultural dos Cordelistas e o cordel, então, há uma grande história da literatura. Cheguei a cantar o folheto na feira. Me lembro que em São Luís do Maranhão eu passei fome, porque eu estava lá na casa do estudante, onde o Nonato teve, e faltou dinheiro e eu fui lá para a feira e olhava, ao meu lado tinha um gato, tinha um cachorro e eu sentado aqui. Cheguei para a senhora lá, a senhora Radidade, disse, olha, eu estou com fome e não tenho dinheiro. E ela disse, aguarde que terminar, eu arrumo uma coisa para você. E eu ficava lá olhando, o cachorro olhando, parece assim um cinema. E aí quando ela aprontou aquele prato todinho, eu disse, agora vai dar comida pro cachorro, depois vai me dar comida. Aí não, ela juntou tudo que tinha, o subejo que tinha, botou na mesa aqui e eu comi. Cachorro? Não é o meu, o cachorro ficava olhando e eu disse... quer dizer, foi a melhor comida que eu comi, porque estava com fome. Acredito. Com fome. Então é isso. Aí depois, posteriormente, eu fui auxiliar um propagandista na feira. E ele lá tinha cordel, eu canto cordel. Eu fui cantar cordel para arrumar uns trocados para poder pegar o ônibus para vir embora para Teresina. Quer dizer, são esses fatos que acontecem na vida da gente, porque na realidade o poeta popular, ele se identifica com a cultura popular mesmo, você está entendendo? Ele se identifica com o povo. Hoje você vê nossos filhos, estou dizendo de outros, né? Às vezes não quer comer aquilo, não quer comer aquilo outro. Não tem fome. Não tem fome. Não tem fome. Me lembro que meu pai, em uma certa ocasião, meu irmão, uma coisa puxa a outra, eu não queria comer fava, e meu pai, deixa aí a fava que quando ele tiver fome ele come. E comeu, e hoje é o melhor comedor de fava. Pardal, como é que foi que o cordel entrou na sua vida? Como é a sua história com o cordel? Eu comecei lá em Piripiri, quando ia para o mercado, aí tinha um folheteiro famoso, Francisco Pérez, né? Que vendia folheto dele, né? Porque o Gilmar Carvalho tem um bocado de cordel dele, né? Francisco Pérez. E eu via lá ele cantar, né? Agora aquilo não me chamava muita atenção não, sabe? O que na verdade eu comecei foi a partir de um sonho que eu tive, né? Assim, de ideal, de um propósito. Como eu era seminarista, né? Franciscano, e comecei a estudar sobre São Francisco, e sabia, na história de São Francisco, que São Francisco ele era poeta também e gostava de trovas. Ele ia muito lá para Languedoc, Florença, né, na Itália, né, na França, ouvia os trovadores. Né? E então eu comecei a fazer alguma coisa, escrever sobre ele para o Brasil todo ler. Esse era o sonho. Né? Aí vim para Fortaleza em 74, aí escrevi já fazendo filosofia, estava no seminário.
Mas aí disse, esse negócio não vai dar certo não, por escrever aqui em prosa, já tem muita gente que escreve sobre ele, Leonardo Boff, né, outros tantos franciscanólogos aí, que estudam sobre São Francisco. Aí quando de repente chega na minha sala, Padre Matusalém, não sei se alguém, você conhece, Padre Matusalém, nosso conterrâneo lá de Teresina. E ele era cantador de viola, Padre Matusalém, né? Aí quando ele estava revalidando as cadeiras de teologia, né, já era ordenado, aí ele me convida para ir para uma missa lá no Planalto Aldeota, depois passa pela casa dos irmãos Ferreiras, né? E levou aqueles irmãos Ferreiras com uma viola no braço, e disse, o que esse cara vai fazer? Vai para a cantoria, celebrar a missa. Aí na hora da missa, quando ele terminou o evangelho, foi fazer a homilia, né, o sermão, pegou a viola e o outro irmão Ferreira, um dos irmãos Ferreira, né? Aí começaram a fazer. De repente, rapaz, eu fiquei entusiasmado e comecei a dizer agora. Aí deu estalo, né? Aí ele começou a me desafiar, me dar os motes, umas rimas, né? Como eu já fazia poesia lá no seminário, né? Comecei a fazer, lia vários livros e a partir do que estava lendo fazia a minha versão em poesia. Aí comecei a fazer, escrevi o livro, né, sobre São Francisco, que depois conseguiu sair pela Vozes com a assinatura do Leonardo Boff, que era frade, né, na época era Frei Leonardo Boff. Né? Então, a partir daí foi que eu fui produzindo o cordel. Né? Eu não tenho, assim, uma origem, né? Porque geralmente eu cheguei na cidade com 8 anos de idade, eu não tenho uma origem assim do interior, né? Interior Bravo. E no interior lá de Piripiri, Campo Maior, né? Para aqueles cantos, não tem muito cantador e poeta. Lá em Teresina já tem mais poetas, né? No nosso tempo. Teve um grande percussor e divulgador da nossa cultura no Piauí, que foi o saudoso poeta Pedro Costa. Pedro Costa. Né? Tinha uma revista muito importante que ainda mantém, o filho vai manter, que é De Repente. De Repente. Ela publica material, cordel, arte popular, de tudo para aí. Aí então eu enveredei, eu comecei, como eu fiz filosofia, né? E depois fiz jornalismo lá no UFC, e enveredei para fazer o meu cordel nessa mais chamado cordel temático, né? Cordel sobre cordel infantil, vários temas, ecologia, questão da violência na televisão, trânsito, e assim eu vou produzindo para usar como uso nas escolas, né? Por onde passei, em algumas escolas onde eu vou fazer oficinas, uso como recurso didático dentro daquela temática interdisciplinar que as escolas têm, que diz os currículos, né? Os planos nacional curriculares. Pô, nós sabemos que tem uma técnica toda especial para a produção do cordel, em termos de texto, o texto que eu estou aqui querendo dizer, métrica, rima e oração. Como é que você chegou a esse ponto, né, de adquirir esses conhecimentos? É claro que a sua vontade, mas o estudo também é importante para que um poeta chegue a esse ponto. Como é que você trabalhou isso a estrutura dos seus versos, na construção de estrofes? Sobre a rima, eu tive um grande mestre, foi meu pai, Hermes Vieira. Sempre ouvia ele escrevendo na janela, em noites, em luarada, e ele contando as métricas na chamada antiga regra do sabiá. Meu patrão nesta lagoa, 7 sílabas. Meu patrão nesta lagoa. Você vê? 3ª e 7ª sílaba. E aquilo ali, a cadência. E também eu associei a musicalidade do cantador repentista para escrever. E peguei essa técnica que eu acho mais fácil. Eu estou escrevendo, mas eu estou cantando aqui na mente a estrofe. Obviamente, alguns versos cantados, eles não são metrificados no verso 7 sílabas, que é 7 sílabas. Eles sempre caem uma sílaba 6. Sempre é uma sílaba 6. Aí dá uma esticadazinha. Aqui e acolá ele passa uma sílaba da 8, mas dificilmente dá uma esticada, mas é porque a musicalidade do cantador é diferente da escrita, você está entendendo? Ela faz isso. Eu me lembro quando o Antônio Jocélio, o grande repentista João Jocélio, foi cantar o meu folheto.